Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do UW Talks. Desta feita, eu já sei que digo sempre isto, mas o convidado é muito, muito especial. Não somos da mesma clubística, mas é um convidado especialíssimo. Carlos Carvalho está aqui connosco hoje e vamos falar um bocadinho do que é. O Carlos vai partilhar connosco o que é a história da vida dele. Eu acho que é uma história inspiradora. O Carlos é um empreendedor. Enfim, a palavra aqui empreendedor no bom sentido, portanto é alguém que quer fazer, que faz acontecer, e por isso acho que vale a pena ouvir. Eu pelo menos vou ter imenso gosto de ouvir, portanto quem ver não sei se vai ter ou não, mas acho que vai ter. O Carlos é cofundador da Impigest. A Impigest, para quem não sabe, eventualmente há pessoas que não sabem, né? Como é que é possível não saberem, mas é uma referência no seu mercado. Já vai explicar um bocadinho o que é a Impigest. Até há pouco tempo era diretor-geral também da Impigest e agora está mais dedicado aqui à parte do investimento, também já vais falar um bocadinho sobre isso. Mas melhor que eu, tu falarás sobre ti e sobre aquilo que tens feito. Acho que era giro ouvir-te. Pronto, em relação, para já agradeço o facto de me teres convidado. É um prazer. Agradeço também as tuas palavras. Falando da história, no fundo, da minha vida, a nível profissional e daquilo que foi o projeto Impigest, que foi de facto o maior projeto em que eu participei. Ele aparece em 2007, fruto de alguma insatisfação em relação ao projeto em que eu estava envolvido na altura. Então, trabalhavas numa empresa? Sim, eu antes da Impigest passei por basicamente 3 empresas de grande dimensão, todas ligadas mais ou menos à mesma área de negócio. Portanto, eu estive numa empresa chamada Promec, que entretanto faliu em 2009, que era distribuidora de uma marca que era na altura a maior marca mundial, que era a Linde. Depois, isto foi entre 91 e sensivelmente 2001. Em 2001 saí para a Autosueco, que hoje, salvo erro, se chama Grupo Ascendo, para a parte das escavadoras. Estive lá sensivelmente 6 meses, porque quando saí da Promec, houve muitos clientes que lidavam comigo diariamente e que me começaram a ligar, a perguntar quando é que eu voltava para o mercado dos empilhadores e tal. E no dia que caíram as Torres Gêmeas, por acaso é uma data que é difícil de esquecer. Setembro de 2001. Exatamente. Eu recebi uma chamada de um cliente importante que estava um bocado desorientado com as soluções que tinha à disposição no mercado e portanto eu entendi que se calhar estava na altura de arrancar com qualquer coisa meu. Isto foi pré-Impigest, ou seja, tive uma pequena empresa chamada Elcaremp, que durou desde o início de 2002 até meados de 2003, portanto sensivelmente 1 ano e meio. Consegui angariar um conjunto de clientes muito interessante e a marca para quem eu trabalhava quando estava na Promec decidiu implementar-se diretamente no mercado, a Linde, e convidou-me para ser o diretor-geral do grupo em Portugal. Eu aceitei. Encerrámos a minha empresa, os colaboradores que a empresa tinha na altura foram integrados no projeto da Linde e estive lá sensivelmente 4 anos e tal, 5 anos. As coisas correram muito bem durante o período de tempo que eu lá estive, exceto no último ano, porque houve Portanto, o grupo foi vendido, houve ali umas transformações e as coisas nos últimos meses começaram a tomar um caminho que não era aquele que efetivamente eu queria e surgiu a possibilidade de arrancar com o Impigest. Pronto. Nós em Portugal temos algumas dezenas, para não dizer centenas, mas temos seguramente umas dezenas de empresas nesta área de negócio. É uma área muito específica, porque abrange praticamente todo o tipo de atividades no mercado. As pessoas, muitas delas não têm noção, pelo menos quem não está ligado ao setor logístico ou dos transportes. Claro. Sim, não é um setor visível, digamos não, assim. Não é. Está sempre por trás, aliás, não é? A face visível é outra. É tão pouco visível ou é tão pouco importante a visibilidade para o comum dos cidadãos que normalmente o próprio local onde a empresa está não é muito relevante, porque aquilo que os clientes querem é o serviço dentro de casa. Claro, e, portanto, claro. O serviço ou a venda. Pronto, ao contrário de um, por exemplo, uma empresa de automóveis que tem que ter uma certa visibilidade, etc. Aqui não é relevante porque somos nós que no fundo que vamos dar o serviço nos clientes e portanto a localização não é muito importante. Ou seja, não é importante para o cliente, não é importante do teu para o cliente em termos de visibilidade. Claro. Pronto. É óbvio que se tiver bons acessos, se estiver perto dos centros industriais, claro, etc, isso é importante, mas não tem que ter aquela imagem. Sim, claro. Por isso é que passa um bocado despercebido o trabalho que é feito
que é feito por vós e pronto, o que está à volta, que tu estás a explicar, para o comum cidadão não é uma Sim, coisa não é, visível. não Quer é, dizer, não ele tem- vai ao supermercado, por exemplo, isto tem falado de marcas, vai ao supermercado comprar sei lá, uma caixa de queijo ou um pacote de manteiga não faz ideia e não que faz passou ideia do que é que pelos está por garfos. trás, Não, o que é não que é faz a preciso para mínima aquele pacote ideia. chegar Exatamente. ali. Pronto. Não é? E é todo esse processo que nós no fundo fazemos, ou seja, desde o produtor até ao consumidor final, existe todo um processo logístico que necessita de equipamentos e nós fornecemos os equipamentos para esse processo logístico. Exatamente. Pronto, quando nós arrancámos com a empresa, tivemos sorte e azar. Em tudo na vida, É tudo na vida. há um bocadinho de cada. Claro. A questão depois é como nós enfrentamos as situações em cada um dos momentos da vida da empresa. Tivemos azar porque coincidiu com a crise do Lehman Brothers. Os bancos, pura e simplesmente, deixaram de fazer empréstimos. Nós não tínhamos dinheiro, portanto arrancámos com um sonho e com um projeto, mas sem capital. Que é sempre bom, é sempre bom que eu costumo dizer. Pá, eu não tenho problemas com o dinheiro. É verdade. não tinha mesmo. Não Não há tinha. problemas com o dinheiro. Pronto. Mas de facto, esse foi um problema bastante complicado de ultrapassar, que nos demorou ali ainda 4 ou 5 anos, até conseguirmos ter alguma estabilidade financeira. Mas em contrapartida aconteceu uma coisa curiosa, que foi os clientes normalmente nos momentos de crise têm um foco muito maior naquilo que são os custos que a empresa tem. Claro. Ora, o que é que acontece? A parte da movimentação de cargas, principalmente nas grandes empresas, normalmente representa uma percentagem muito pequena dos custos que a empresa tem, com Sim, as os diversas custos, claro. estruturas que necessita para fazer chegar Para o seu operar. produto ao mercado e para operar. Mas normalmente nestes momentos de crise 0,5% Se eu puder cortar ali aquele pode bocadinho. representar muito dinheiro. Pronto. E nós, sendo uma empresa independente, apesar de representarmos marcas que fomos conseguindo ganhar ao longo do tempo, portanto a nossa primeira marca foi em agosto de 2008, a Cesab. Depois em início de 2009, salvo erro, março, abril, tivemos a Crown, que é a principal marca que a empresa ainda hoje em dia tem. E ficámos também com, entre as duas marcas, ficámos com a Bendy, que era uma marca nicho de mercado, mas que para nós na altura fazia sentido. E portanto, além das soluções de marca que toda a gente apresenta no mercado, alguns como subdistribuidores, outros diretamente no mercado, nós tínhamos de facto uma coisa diferente dos outros. Sim, desculpa, só para sublinhar o que estás a dizer. O facto de representar uma marca, por si só, não cria valor especial nenhum. Ou seja, no limite, se eu estiver ao teu lado a representar a mesma marca, podia fazer exatamente a mesma coisa se não acrescentasse nada. Sim, ou Não, seja, eu estou a falar, ou seja, também para ficar clara essa questão, Sim, que tu vais falar assim, eu- em cima disto, eu fazia algo sim, diferente. é isso mesmo. Ou seja, vamos lá ver, o mercado português, para o caracterizar um bocadinho na área da movimentação de cargas, vulgo empilhadores, tinha 4 grandes empresas que continuam a estar no mercado, que eram basicamente multinacionais. A Jungheinrich, sem qualquer ordem de preferência, a Linde, a Steel e a Toyota através do Salvador Caetano, que depois também uma parte da movimentação de cargas do Salvador Caetano foi comprada pela própria Toyota, mas no fundo vamos dizer que eram 4 multinacionais. 4 grandes players do mercado. E depois, além Nessa fase. Nessa Nessa fase. nessa fase, Quando a na Impigeste fase- começa quando a Impigeste a dar os começa. primeiros passos. E depois há mais 4 ou 5 empresas. Portanto, estas empresas, estamos a falar de empresas que faturam perto dos 20 ou um bocadinho acima dos 20 milhões de euros. E depois temos ali mais 3 ou 4 players que andam ali nos 6, 7, 4, já com uma distância muito grande destes 4 players. Sendo que estes 4 players, eu direi que tinham sensivelmente nessa altura 85% de cota de mercado, dividido entre os 4. Sim. Pronto. O que é que acontece? As empresas em Portugal normalmente são constituídas por ou grandes grupos económicos, que é o caso destas 4 empresas, ou então por antigos empregados, Spin-offs, digamos assim. Não é? Pronto. Que saem. antigos empregados destas 4 empresas, Depois que criam acabam o seu por próprio montar a negócio. sua empresa e que têm normalmente, e na generalidade, uma visão muito local do mercado. Ou seja, vamos imaginar uma pessoa que trabalhou na Toyota e que arranca com uma pequena empresa no Porto, foca-se naquela região
arranja ali os seus clientes porque é onde está habituado a trabalhar, e ainda que possa crescer, e temos muitos casos de sucesso de empresas pequenas, nunca sai muito da sua área de atuação, e ainda que saia, a dificuldade de implementação a nível nacional para crescer acima dos 4, 5, 6 milhões é muito difícil, porque não há... faltam coisas, pronto. São casos de sucesso, mas que chegam a um ponto, Claro, não dá não para escalam crescer daí mais. para a frente. Não escalam daí para a frente. Normalmente têm dificuldades em conseguir uma boa representada, que é importante, porque é assim, tu estavas a dizer, e com razão, ter uma representada por si só não Sim, é isso, fator de sucesso, mas se tivermos uma representada boa, ajuda muito a ter sucesso. Claro, claro. É uma condição necessária, mas não é a única, digamos Exatamente, pronto. Então, quando nós arrancámos com a empresa, aquilo que eu pensei foi... em termos estratégicos, tenho que ter uma vida. Eu não queria trabalhar clientes, eu não queria ser pequeno, eu queria ter uma empresa grande. Tu não és pequeno, pá, tens quase 1,90 m. Tenho 1,90 m, sim, mas eu estou a dizer em termos de presença no mercado. Eu queria ter uma presença forte. Ou no seja, mercado. quando esse projeto iniciou, na tua cabeça já estava a questão Eu, da na minha escala. cabeça, queria me encostar pelo menos aos quatro Big players, Four. aos Big Four. Pronto, e para fazer isso precisava efetivamente de uma marca forte, como a Crown o é, mas precisava de muito mais coisas que fizessem a diferença em relação àquilo que os clientes pretendem. Exatamente. E voltando agora um bocadinho atrás à história do arranque da empresa da Lehman Brothers, há algumas particularidades nestas multinacionais que, na minha opinião, não lhes permitem dar tudo aquilo que os clientes precisam, e foi um bocadinho por aí que nós começamos a explorar o mercado. E vou-te dar um exemplo. Não vou falar em nomes de clientes, porque senão até estava a ser injusto para todos os outros que são importantes, mas há um exemplo, por exemplo, de um cliente em que nós fomos chamados para vender um equipamento, uma máquina. Estamos a falar de uma fábrica grande, que teria na altura uma frota de provavelmente mais de 50 equipamentos, e em que o cliente queria comprar um empilhador para substituir um que estava antigo e que já não garantia o rendimento que era necessário. E eu vou à reunião, o cliente diz-me que consultou as 4 grandes, nós aparecemos lá um bocadinho de paraquedas. Mas ainda não eras conhecido no mercado? Quer dizer, Carlos Carvalho, era conhecido, mas a Impigest, enquanto organização, não era uma empresa... Era uma startup. Era uma startup. Era uma startup. E o cliente... as habituais tabelas de Excel, mostra-me as tabelazinhas, diz-me que vai aceitar preços destes e destes, que tinham um acordo internacional com uma das marcas, mas pronto, gostava sempre de consultar uma empresa fora daquilo que era o habitual, e por isso nós lá estávamos. E eu disse, olha, eu peço imensa desculpa, mas eu gostava, antes de lhe apresentar a proposta, de ir ver o equipamento que vai ser substituído, até porque nós teríamos que retomá-lo, e perceber a sua operação na fábrica. E quando eu começo a visitar a fábrica, assustei-me, porque de facto os equipamentos eram todos horríveis, velhos, mau estado. Lembro perfeitamente de ir uma máquina a circular na rua e ver um parafuso a cair. E a fábrica era super moderna, portanto havia ali, a coisa não havia ali fit, um contrassenso, aquilo não fazia sentido nenhum. E eu voltei para a reunião, depois com o cliente, e disse, olha, não me leva mal, mas é assim, se o senhor quer comprar uma máquina, eu não lhe vou conseguir dar o preço que o senhor quer, vai seguramente ter melhores preços a parte dos meus concorrentes. Se quiser resolver um problema que para mim é muito maior do que propriamente a comprar uma máquina, eu estou disposto gratuitamente a fazer-lhe um estudo, analisar toda a sua aplicação, explicar-lhe o que é que pode melhorar dentro da sua operação, e ainda por cima eu eventualmente reduzir-lhe os custos daquilo que o senhor tem neste momento. Mas uma lógica mais global, ou seja, isto que é um bocadinho mais à frente, provavelmente vais falar disso. Se calhar essa é a diferença de eu não estou a vender uma máquina, eu estou a vender uma solução. Exatamente. Eu estou a prestar um serviço, estou a assessorá-lo nesta área. É isso que eu estou a fazer. E a máquina é uma parte disto. Pronto, o que é que eu fiz? Ele aceitou, eu disse, olha, quanto tempo é que precisa? Eu disse, dá-me 2 semaninhas, eu venho visitar esta fábrica, porque eles tinham mais, portanto estamos a falar do norte, tinham 2 no norte e 1 em Lisboa. Começamos por aqui, venho visitar esta fábrica, faço-lhe o estudo de aplicação completo, faço-lhe um relatório máquina a máquina, explico-lhe o que é que eu entendo que é a melhor solução para si, e depois, se o senhor se quiser, até pode aproveitar o relatório para consultar os meus concorrentes. Pelo menos fica com uma visão diferente. E não estavas-te a colocar numa posição que era difícil depois o cliente dizer que não. Claro, obviamente que isso também estavas a entregar muito valor ao cliente. Mas pronto, e então foi exatamente o que fizemos.
ganhámos um negócio, substituímos a frota toda, mas de uma forma completamente diferente uma abordagem diferente. daquilo que os nossos concorrentes poderiam fazer. Porquê? E era aí que estava a mais-valia e que foi a mais-valia da Empigest na fase inicial do projeto. O cliente tinha diferentes marcas e tinha diferentes marcas com diferentes estágios de desgaste. Ou seja, imagina, tinha, por exemplo, na operação mais intensa em um Heinrichs que tinham 4 anos de utilização. E depois tinha numa operação um bocadinho menos intensa, mas ainda assim relativamente intensa, Toyotas com 12 anos de operação. Portanto, havia ali uma grande disparidade em termos da antiguidade das máquinas e daquilo que era a operação do cliente. Não havia uma homogeneidade, a coisa Não. estava... E o que é que nós fizemos? Que é isto que os nossos concorrentes não podiam fazer. Foi dizer-lhe, olha, você da frota que tem, há 30% da frota que nós vamos aproveitar. O senhor vende-nos as máquinas ainda estão em bom estado, nós vamos recondicioná-las, vamos reconduzi-las e o senhor paga uma mensalidade muito mais baixa. E depois, para as restantes máquinas, ponto a ponto, nós dizemos, olha, aqui pode pôr uma recondicionada, aqui pode pôr uma nova, em função daquilo que a operação exigia. E, portanto, tu fazes um decréscimo nos custos que o cliente tem, fica com uma solução perfeitamente ajustada e onde é que os nossos concorrentes não podem competir nesta questão? É que uma Linde, ou uma Toyota, ou uma Steel, não vão comprar máquinas da Yungan Rich para reconduzir no cliente. Claro, porque a marca... Porque eles não vão pôr outra marca que não seja a marca aquela, deles. claro. Portanto, estas multinacionais basicamente têm como política comprar as retomas porque são obrigadas a fazê-lo, mas imediatamente canalizam-nos para o mercado, para empresas de usados, etc. E, portanto, parecendo que não, isto era uma grande vantagem. Só para se perceber melhor, vou dar outro exemplo. Nós tivemos um cliente onde tentámos entrar durante vários anos, nunca conseguimos. Até tivemos uma situação muito engraçada, porque fizemos lá uma demonstração com uma máquina da marca que representávamos na altura. Por acaso, neste momento já não está na Empigest. E a demonstração foi horrível. A máquina esteve lá uma semana e avariou todos os dias. E o cliente, quando chegou ao fim da demonstração, eu fui lá para ir recolher a máquina e o cliente virou-se para mim e disse-me, olha, eu tenho que lhe dar os meus parabéns porque o seu serviço é extraordinário, mas a máquina não presta para nada. Pronto, nós andámos ali ainda uns 3 ou 4 ou 5 anos até conseguir entrar e entramos precisamente com uma solução de recondicionadas, ou seja, máquinas que são reconstruídas, ficam com um estado muito próximo daquilo que é um equipamento novo e que nos permitiu manter a marca que o cliente gostava, apesar de ser com máquinas usadas / reconstruídas. E é um bocadinho por aqui, ou seja, no que diz respeito à parte do serviço, eu acho que nós nos conseguimos constituir quase como consultores dos clientes. Não vou dizer, obviamente, que o preço não é importante, é de facto muito importante. É sempre importante. Mas também na questão do preço há muita coisa que pode ser feita. Eu isso não vou destapar, até porque vou ser leal para a empresa que era minha, que neste momento já não o é, mas há muita coisa que pode ser feita que reduz significativamente o custo dos processos. Porque aí há uma diferença grande, desculpa, só para sublinhar o que estás a dizer, entre preço e valor criado. Claro. É que uma coisa é preço, as pessoas às vezes confundem um bocado preço e valor é igual. Verdade. Não, o preço é uma coisa e o valor é outra. Isso que estás a dizer é uma grande verdade e infelizmente ainda existem alguns empresários em Portugal que olham muito para o preço e focam-se pouco no valor. E isso é uma grande verdade. Mas quando os clientes conseguem perceber que o valor é diferente do preço, eu quero acreditar que nesses clientes nós normalmente temos mais possibilidades de fazer negócio. Também não é menos verdade que do lado do mercado que vende, ou seja, do nosso lado e dos nossos concorrentes, também temos pessoas que se focam muito no preço e pouco no valor. E isso às vezes também não consegue fazer passar a mensagem para o lado de lá. Mas esse cliente é muito mais difícil de tu fidelizares, porque no limite se troca de preço para ti, tipo a outra também troca. Claro, mas não é pelo valor, só preço. Mas a questão é que muitas vezes tu consegues... Vamos lá ver, eu vou dar um exemplo. Vamos pensar na grande distribuição. Eu não acredito que exista qualquer empresa da grande distribuição, e podemos falar, hoje em dia há muitas em Portugal, Aldis, Jerónimo Martins, Lidl, Sonai, Continentes, etc. Não acredito que exista alguma empresa da grande distribuição que mude de fornecedor ou de parceiro, quero acreditar que estamos a falar de parceiros, que mude de parceiro, sem pelo menos quem entra ter um preço igual, independentemente do valor, àquele que estava a pagar. Sim. Mas
Se depois quem entra com o preço igual conseguir provar que acrescenta valor, já muito dificilmente vai sair de lá. E aí sim eu acredito que ainda que tenha que pagar um pouquinho mais, não vai correr o risco de Mas ver a seguir, estás a falar numa fase seguinte, quando ou seja, tu tens que provar. É um mercado muito competitivo e tu tens que provar. No fundo é isso que tu estás a falar e implicitamente estás a dizer aquilo que no fundo vocês fizeram enquanto IPGesto que entraram nesse mercado. E tu tens que provar, ou seja, para entrar tens que entrar com um preço mais de combate, digamos assim. Exatamente. E depois numa segunda fase, o preço sobe. Pois, mas há aqui um valor criado, há aqui... A questão às vezes não é tanto o preço subir, é a forma como tu geres todo o processo que implica a gestão de frota, uma frota. Caso. Sim, Pronto. Porque às vezes até consegues descer o preço. Aqui a questão é a tua posição. É o melhor dos mundos, então conseguiste descer o preço mas e ainda ganhar dinheiro. Mas é que é mesmo. E fazer o cliente, estás a fazer o cliente ganhar porque dinheiro. A questão aqui é, muitas vezes os clientes obrigam-se, por exemplo, vou-te falar novamente desta questão que para mim acho que foi muito importante no crescimento da MPGesto. Os clientes obrigam-se a ter frotas novas porque entendem que a cada 5 anos ou a cada 6 anos a frota tem que ser substituída, senão vão ter problemas na operação. Quando aparece uma empresa que consegue provar ao cliente que isso não é 100% verdade e que lhe garante o mesmo nível de fiabilidade na operação, fazendo ali o tal misto. Porque repara uma coisa, porque entrega a solução e entrega a máquina, ou seja, passas o risco para ti. Claro. A questão é essa. Eu faço um contrato com uma empresa da grande distribuição por 5 anos. E eu chego ao fim dos 5 anos e as máquinas não estão todas no mesmo estado. Pois claro que não. Tu tens máquinas que estão mais desgastadas, outras que estão menos. Chegas ao fim dos 5 anos, as baterias, que é uma parte muito importante do negócio dos empilhadores, nomeadamente na grande logística, as baterias não estão todas no mesmo estado. Umas podem estar mais degradadas, outras menos. E se tu conseguires que o cliente continue a utilizar as máquinas que estão em melhor estado, ou inclusive as próprias infraestruturas que tu criaste, oficina, salas de troca de baterias, etc., porque de facto justifica-se utilizar mais 5 anos ou mais 10 anos, dependendo do estado da coisa que vamos continuar a utilizar, tu tens ali um saving tremendo. E já me aconteceu renovar contratos e no fim o custo do contrato ficar ligeiramente abaixo daquele que vinha de trás. Portanto, de facto aqui o que eu acho que é muito importante e que foi aquilo que eu sempre tentei fazer, e acho que todas as pessoas que trabalharam comigo e que foram extraordinariamente importantes, também já lá vou na criação e no crescimento da empresa. Da questão da equipa e da importância da equipa. Acho que isso é importante falar. Uma das coisas que eu fazia era, eu tentava colocar-me sempre do lado do cliente e eu tive sempre e continuo a ter muita dificuldade quando algum dos comerciais chega ao pé de mim e me diz assim, eu perdi por preço. Porque de facto quem perde por preço é porque não conseguiu transmitir uma imagem. Atenção, é normal nós perdermos negócios. Eu não ganho os negócios todos. Só tinhas um monopólio, não é? Claro. E nem é esse o objetivo. Mas quando entro, tento entrar de uma forma séria, porque também nos aconteceu muitas vezes nós entrarmos em negócios em que estávamos completamente convencidos que íamos ganhar por tudo aquilo que nos era transmitido pelo cliente, pela forma como o cliente se posicionava, pelos olhares, pela troca de palavras, e no fim perdíamos o negócio. Mas também aconteceu mais do que uma vez nós perdermos o negócio e o cliente nos dizer nós vamos trabalhar convosco mais tarde ou mais cedo. E realmente isso semear dali, ou seja, puseste lá a semente e mais tarde vais escolher. Qualquer coisa que não corre bem com o outro parceiro que o cliente escolheu, a primeira opção está... Eles ficam sempre a pensar, se calhar se tivéssemos feito com aqueles senhores a coisa tinha corrido melhor. E portanto, se nós assumirmos uma posição profissional, apresentarmos as soluções adequadas e mantivermos sempre a mesma postura, acho que com o passar dos anos, de facto, marcamos uma posição no mercado que nos torna credíveis, que faz com que nós sejamos considerados. Eu posso dizer que a MPGesto hoje em dia é consultada para praticamente todos os concursos das empresas grandes. Nós antes não conseguíamos entrar, era um processo muito complicado conseguir chegar à pessoa certa. Hoje em dia somos consultados por toda a gente, portanto o trabalho foi feito. E eu creio que isso tem essencialmente a ver efetivamente com a credibilidade e com a forma como nós sempre... Que se foi conquistando ao longo dos anos. Fomos conquistando o mercado. Portanto, cliente está. Vou-te dar aqui uma ajudinha e vou-te dirigir para outro tema que é equipa. Deixa-me só, antes da equipa, ir a outros 2 pontos. Para mim era importante, de facto, termos soluções, isto para fazer um resumo daquilo que falei para trás, que fossem diferenciadas. Segunda questão, dimensão. Isso é importante. Eu não conheço nenhuma empresa em Portugal
das muitas que existem de empilhadores, que tivesse a capacidade, para além das 4 marcas que eu falei, Sim, da MPGS, os tivesse a grandes capacidade de crescer, porque eu acho que isso exige, numa fase inicial, um esforço muito grande em relação à forma como nós nos posicionamos no mercado. Se nós formos, e eu vivi isto nas experiências que tive anteriormente na mesma área de negócio, olhar para o cliente como uma árvore, nunca conseguimos ver a floresta. E eu vou-te só dar um exemplo. Eu imagino que recebo uma consulta de um cliente da Guarda. A Guarda em Portugal, atenção, não estou a falar como o ministro, que é o deserto. Mas, não, mas isso há era a alguns margem pontos. sul, pá, isso era Sim, a está margem- bem, era- mas Sim, eu isto percebi. fazendo Um paralelismo. um paralelismo. Mas existem de facto alguns pontos em Portugal, algumas cidades que ficam longe Porque é assim, geograficamente é assim. É o temos quê? Porto de Lisboa, que é onde estão concentradas Claro. praticamente todas as empresas, e depois tudo o que fica muito afastado disso é complicado. Imagina, recebo uma consulta de uma empresa da Guarda. Quem diz Guarda pode ser Porto Alegre. Sim, no interior. E a primeira coisa que eu começo a fazer contas é, ora, o tipo que vai no carro fazer a assistência demora fazer 3 X horas para quilómetros. lá, faz não sei quantos quilómetros, gasta tanto de combustível e portagens, o mesmo trajeto para cá, se calhar se for um dia só não justifica, tem que ficar a dormir. Ora, nós olharmos a isto de uma forma só para aquela situação, praticamente é o mesmo que inviabilizar a possibilidade de ganhar aquele cliente. E aí sim, as empresas locais podem ser uma mais-valia. Por exemplo, se tu fizeres um acordo com elas, em termos de serem teu distribuidor e fazerem ali a assistência à volta e, É e que tu estudar a dás o parvo apoio. para a Mas, floresta, não. mas eu não fui por aí. Porque ao contratar um agente, ou ter um acordo com uma empresa, nós temos 2 distribuidores, um nos Açores, outro na Madeira, por razões óbvias, porque estamos a falar de ilhas e, Geograficamente, portanto, claro. geograficamente Faz sentido. não ia estar a enviar técnicos de avião cada vez que fosse preciso dar serviço, mas em Portugal continental eu queria ter o controle absoluto da situação. Ou seja, eu sabia que a partir do momento, até por experiências que tinha tido no passado, que eu pusesse uma empresa entre nós e o nosso cliente a representar-nos, eu corria um risco muito elevado de haver qualquer coisa Estás que não desligado do corresse cliente. bem. Epá, e a nível de serviço nós Sim, não de controlar o controlamos, processo, não, claro, pronto. claro. Então nós queríamos mesmo fazer assistência direta no continente. O que é que acontece? No continente geográfico, não, continente só Não, para... continente no geográfico, não é marca, é continente geográfico. continente. Pronto. E então nós pensámos que em vez de causticar os clientes com taxas de deslocação que correspondem efetivamente ao custo que nós tínhamos que pensar que aquele poderia ser o primeiro de muitos. E portanto, começámos a criar zonas para cobrar taxas muito mais competitivas de deslocação e ao mesmo tempo tentar depois Quase como planear e investimento, gerir no o fundo. serviço. Ou seja, e Exatamente. estavas a investir naquela zona geográfica. Mais uma vez não vou falar em nomes, gostava muito, até porque há um cliente em particular que me diz muito, mas eu não vou falar em nomes. Mas imagina, uma empresa que tem, também para não estar a dizer o número certo, senão depois percebem quem é, 200 lojas em Portugal. Pois. Essa empresa terá, se calhar, 30 lojas em Lisboa, 30 lojas no Porto, depois tem umas quantas entre Porto e Lisboa e depois tem aquelas que estão isoladas. Ora, se eu for cobrar na realidade aquilo que se impõe pelos custos que temos nas lojas que estão Sim, há isoladas, lojas que eu são não mais vou caras, ganhar claro. as outras que estão nos grandes centros. E, portanto, para mim a dimensão era importante também por outra razão, que é a segunda, ou seja, aqui estamos a falar de se tivermos muitos clientes nos sítios mais afastados, A escala, portanto, a economia de escala. ganhamos escala. Acaba por... E depois conseguirmos ter clientes grandes, quando digo grandes é frotas muito grandes no mesmo local, nós também temos outra grande vantagem, que é, e isso obviamente também se tem que repercutir naquilo que são os custos do cliente, porque é a forma também de ganharmos o negócio. Muitas empresas em Portugal, muitos vendedores da nossa área de negócio dizem, fazer negócios com empresas grandes é sempre um problema porque somos todos espremidos. Eu vejo a coisa precisamente ao contrário. Porque não há nenhuma empresa grande que não permita uma coisa que as pequenas não permitem, que é, se eu tiver 100 máquinas no mesmo local, eu preciso de 1 ou 2 técnicos para fazer a assistência dependendo da tipologia das máquinas. Se eu tiver 100 máquinas distribuídas por 100 clientes, eu preciso de 7 ou 8 técnicos com carrinhas Pois é. a andar de um lado para o Claro que outro. sim.
Portanto, olhar A concentração da frota traz-te ganhos a ti quanto parceiro, incríveis quanto e fornecedor. depois podemos refletir naquilo que são os valores que Sim, nós o preço cobramos. final, na mar, a Exatamente. tua margem, no limite. Portanto, a minha visão estratégica do mercado era nível de serviço diferente, apresentar soluções diferentes e efetivamente conseguir volume, que isto é fácil de dizer, mas é muito difícil Muito de executar. difícil, muito não é? difícil. Porque chegar junto de uma grande distribuição e dizer, olha, nós somos a entidade que vocês precisam como vosso parceiro, numa fase inicial, se calhar há uma gargalhada a dizer, mas quem é que são estes tipos que aparecem aqui? Quem é que são estes paraquedistas? E portanto, com estas coisas e mais os recursos humanos, eu acreditava que era possível lá chegar. Falando das pessoas, eu vou-te dizer uma coisa que acho que nós em algum momento falámos deste tipo de coisas. Eu não sou propriamente eu não fui um gestor muito focado nos números, e até porque a minha formação também não é gestão, nem é nada disso. Eu sou engenheiro mecânico de formação e portanto eu fui aprendendo com os anos e com as experiências que fui passando aquilo que seria gerir uma empresa. Portanto, Mas aprendeste bem, diria eu. sim, nós sou chegámos a ter Sou esta eu. conversa. Eu sou um tipo que gosto de estar atento e de perceber as coisas que passam à minha volta, e portanto há coisas que, se nós tivermos ali um bocadinho de atenção e formos Claro. minimamente inteligentes, acho que conseguimos apanhar. Mas há uma coisa que eu tenho a certeza: por muito bom gestor que se seja, por muito conhecimento que se tenha do mercado, se nós não tivermos connosco as pessoas certas, as coisas não funcionam. E inclusive eu tive a oportunidade, porque como já te disse antes, passei por diferentes projetos, eu tive a oportunidade na Empigest de constatar uma coisa. Nós tivemos de facto momentos muito difíceis numa fase inicial, mas nunca colocámos em causa aquilo que era a dignidade dos empregados, a forma como eles eram tratados, que eu até utilizei mal a expressão, não é empregados, é colaboradores. Nós nunca tratámos as pessoas como empregados. De facto, eu acho que tínhamos uma preocupação muito grande na forma como as pessoas sentiam a empresa, vestiam a camisola, e depois é assim, a dimensão traz todos os problemas, porque quando tu passas de 8 para 10, para 12, para 15, para 25 colaboradores, acho que até esse momento, até aos 30, 40, tu consegues ter ali um núcleo duro e as coisas muito bem controladas. Quando tu passas para os 70, 80, 100, 120, 140, obviamente as coisas mudam, porque há muitas pessoas... Há pessoas que tu já não conheces a também. maioria das pessoas que estão na empresa já não são pessoas que iniciaram o projeto ou que entraram nos primeiros anos. Sim. E com isto eu não estou a dizer que não possam ser pessoas Sim, não muito dedicadas válidas, e válidas, claro. mas de facto começa a haver algum distanciamento entre aquilo que era a relação inicial com as pessoas que iniciaram a empresa e aquilo que é a relação no dia de hoje, claro, com algumas pessoas que entraram posteriormente. Independentemente disso tudo, eu acho que quando tu tens uma filosofia dentro de uma empresa, ela é válida para 10 como é para 140. E uma das coisas que eu fiz sempre foi as portas dos gabinetes têm que estar abertas. Eu nunca tive uma estrutura muito piramidal do género, eu sou este e aquele é aquele. Eu sou aqui, sou Deus, sou inatingível. De todo. Aliás, eu costumo... Eu acho que posso arriscar a dizer, e vai haver algumas pessoas a verem isto, quase seguramente... Vai haver para aí 3 ou 4 talvez a ver. Sim, não, da Empigest quase certeza que vai haver muita gente a ver, se não diria quase todos. Eu não me recordo de chegar ao pé de uma pessoa e dizer faça isto porque eu quero, ou faça isto porque eu quero assim. Eu não fazia isso. Eu chegava ao pé das pessoas e dizia, eu tenho este problema, tenho esta solução, qual é a sua opinião? E a maior parte das vezes, curiosamente, eu mudava de opinião. Porque aquilo que ouvia do outro lado era muito mais interessante do que a ideia que eu tinha para resolver o problema. E eu acho que isto envolve as pessoas. Ou seja, as pessoas sentem-se parte de algo que efetivamente é uma empresa, mas que não deixa de ter ali um cariz, como todas, acho eu, pessoal. E portanto nós passamos a maior parte do tempo dentro da empresa. Isso é uma coisa que eu digo muitas vezes. A maior parte do tempo da pessoa, claro, quer dizer, tirando a parte que tem que estar a dormir, mas isso não conta desse ponto de vista. Do tempo passamos na empresa. Passas muito mais tempo na empresa que passas com a tua família. Exatamente. E portanto, se nós não nos sentimos bem, se não sentires bem, pá, ou se não criares condições para que aliás, a tua equipa se sinta bem. Eu posso dizer que eu tentei sempre que os outros não sentissem aquilo que eu senti dos projetos de onde saí. Porque tu, quando estás 11 anos numa empresa, como foi o meu caso na primeira empresa onde eu estive,
em que eu tinha muitos amigos, e aliás, alguns deles ainda trabalham comigo Trabalham hoje, contigo? vieram comigo e seguiram-me sempre. Há gostos para tudo. Pô. Pois, Há coitados, gostos- há não é? gostos para tudo. Coitados, Há gostos mas é uma verdade. Eu quando saí, e gostou-me muito, porque foram 11 anos, eu gostava muito da empresa, gostava das pessoas e tive obviamente motivos para sair. E o principal motivo foi quando aconteceram algumas coisas que me levaram a chegar lá de manhã a pensar mais um dia de sacrifício. E quando isto acontece, Já estou a sofrer, tenho que sair. não faz sentido. Claro. Não faz sentido. Acho que esse é o momento em que a pessoa de facto tem que dar o passo e dizer não, as coisas não vão mudar ou dificilmente mudarão e portanto dar o passo. E isso de facto foi o que me levou a mudar. Portanto, eu não podia de forma alguma permitir que as pessoas que trabalhavam comigo Queriam sentissem sentir- isto. sentir a Não mesma- podia. a mesma Portanto, coisa. é óbvio que nem tudo é perfeito. Tens momentos em que há mais tensão, menos tensão. Nem tudo é um mar de rosas. Não, claro, isso é óbvio. né? O próprio caráter das pessoas muitas vezes torna mais difícil a solução de alguns problemas, mas eu acho que de facto nós conseguimos levar a coisa a bom porto. A relação era espetacular entre as pessoas vestiam a mesma camisola e vestiram durante estes anos todos, e eu acho que esse é realmente o verdadeiro pilar para poder construir uma empresa como deve de ser. Eu costumo dizer que se fiz alguma coisa de bem na vida foi ter escolhido muito bem as pessoas que me acompanharam neste projeto, que obviamente também não fui só eu que escolhi, não é? Não vieram só por causa de mim. Aliás, à medida que a empresa também vai crescendo, pois há outras pessoas que são muito importantes no processo. Eu posso dizer que nos últimos anos, se calhar nos últimos 4, 5, 6 anos, eu já não admitia praticamente ninguém. Portanto, Sim, já não passava por ti. fazia isso, Já- era a Elsa, os recursos humanos, o Sérgio na parte do pós-venda, mas pronto, eles também tiveram o know-how suficiente para poder escolher as pessoas certas e de facto acho que a empresa chegou onde chegou, com os melhores resultados no ano em que eu vou sair, o que me deixa feliz porque acho que fiz a minha parte e cumpri a minha tarefa. Deixas o teu legado ali. Já agora, para quem não saiba, deixa dizer, a empresa foi vendida em 2023. Nós iniciámos um processo com o grupo francês em 2022, que chegou a bom porto em 2023 e, portanto, É o que eu assim. desejo às pessoas que lá ficam é que efetivamente Corra tudo bem. corra tudo bem. Ok. Agora vamos recuar um bocadinho. Vamos lá. Vamos recuar. Que é, porque é que tu achas, aqui falando um bocadinho mais da tua história antes pré-Impigeste, falámos agora um bocadinho de Impigeste, eventualmente já lá voltaremos. O que é que era o Carlos antes de, ou seja, quem é que era o Carlos antes de ir parar, digamos assim, a essa área profissional, e porque é que será que porque é que o Carlos foi para a engenharia e porque é que o Carlos foi trabalhar para a área da logística? Porque é que não foi fazer outra coisa qualquer? Porque é que não Isso teve outra tudo, isso é profissão? tudo fácil resposta. Olha, eu vou-te dizer uma coisa que há de haver algumas pessoas mais próximas que sabem, há de haver muitas que não sabem. Quando eu me candidatei à universidade, candidatei-me para Psicologia. Pronto. Portanto, estás a ver as semelhanças que tem com a engenharia mecânica. Se calhar tem. Não, se calhar tem aquilo depois que se passou a seguir, Pronto, que a gente já passou falou. a seguir. De facto era o que eu queria, não tinha média para tal e portanto tinha que pôr segunda e terceira opção e entrei na terceira opção, que era engenharia mecânica. Não me lembro qual era a segunda. Fui para a Universidade Nova na altura e também te digo que pus engenharia mecânica porque tinha uma série de amigos meus que tinham acabado o 12º ano comigo e que uma grande parte deles ia para a engenharia mecânica. Eu nunca fui um tipo muito ligado a carros, nunca fui um tipo muito ligado a máquinas, etc. Sim. Pronto. Era muito mais... Há muita malta que vai para essa área exatamente porque gosta de desmontar. Pronto, E gosta eu de... não tenho experiência prática, obviamente, com o passar dos anos e também com a experiência que fui adquirindo no terreno. Hoje consigo perceber um bocadinho da parte mecânica e também pela formação que tive. Claro. Perdão, mas de facto não era para aí. Pronto, entrei em engenharia mecânica por acaso. E depois eu só fiz o primeiro ano na Nova. Porque entretanto eu não tinha pedido adiamento à tropa. Fui chamado quando estava no primeiro ano da universidade, portanto no final do primeiro ano. Sim, final Portanto, do primeiro ainda ano. só para. Não é que o Carlos seja uma pessoa muito velha, não é? Quer dizer, mas ainda, porque na minha altura, que sou um bocadinho mais novo, ainda era assim, era obrigatório. Ou seja, E nessa altura era nessa obrigatório. altura era obrigatório. Se não pedisse, ou seja, era obrigatório ir ao serviço militar. Serviço Se militar era pedisse obrigatório. adiamento, ias no final do curso. Se não pedisse, Exatamente.
ias quando fosse chamado. Pronto. Claro. E então eu fui chamado, interrompi, Interrompeste o curso e foste... Fui para o serviço militar. Foi uma experiência muito engraçada. Aliás, teve a ver depois com o meu futuro profissional. Eu estive em Mafra a fazer o curso geral de milicianos e o curso de oficiais milicianos durante sensivelmente 4 meses. E depois fui colocado em Elvas com um grupo extraordinário também de pessoas. Eu tenho tido sorte na minha vida nesse aspecto, ou seja, normalmente os grupos em que eu participo, e eu quero acreditar que não é pela minha pessoa, é porque de facto são coincidências. Se calhar, são grupos se calhar é um bocadinho das duas, é um bocadinho de sorte, mas também é... O grupo que eu tinha, Mafra, nós éramos o pelotão mais novo. E porquê? Porque eram aqueles que não tinham pedido adiamento. E, portanto, quase todos os outros pelotões eram a malta de 27, 28 anos, o meu era 18. Os outros passavam as noites a estudar, nós passávamos as noites nas patuscadas e a backups e pá, depois acabámos por tirar resultados que nos permitiam quase chegar, mas encarámos aquilo de uma forma muito mais ligeira. E eu, quando sou colocado em Elvas, foi na verdade a primeira vez que eu tive a possibilidade de comandar pessoas, porque aí não é uma escolha, é-te imposto. Tu és aspirante, e está ali aquelas pessoas. Naquele caso eu tinha 2 pelotões e portanto tu tens que cumprir com determinados regras rígidas, etc. E tens que passar essas regras para baixo. No fundo é isso. E mais uma vez, eu sou uma pessoa que acho que me inspirei sempre um bocadinho. Não é que eu tenha tido muitas experiências negativas ao longo da minha vida, mas eu via aquilo que eu não queria fazer e portanto eu tinha que fazer diferente. E aí de facto eu consegui perceber que se tu atendes às necessidades das pessoas, tu consegues tê-las do teu lado. Eu tinha os meus 2 pelotões completamente do meu lado, porque eu não fazia praxe, eu não admitia praxe. Eu assistia a uma situação, um dia que vinha os copos, que fomos beber para Badajoz, os oficiais do quartel, era um pai 4 da manhã quando entrei dentro do quartel e vejo a luz da minha caserna acesa e vou lá e estava um sargento do quadro a dar uma praxe aos soldados do meu pelotão. Eu participei dele, ele foi colocado em chaves. Porque eu não admitia isso e participei porque eu avisei pessoalmente, tanto a ele como todos os outros que trabalhavam diretamente comigo. Portanto, eu exigia das pessoas, mas em contrapartida também queria que as pessoas se sentissem confortáveis. E havia coisas para mim que não faziam sentido. E portanto, eu depois até acabei por gostar da vida militar. Quando acabei o serviço militar obrigatório, fui colocado como alferes na Academia Militar. Ainda concorri à GNR, estava admitido para entrar como tenente, mas apareceu um colega de tropa que me convidou a ir trabalhar para a empresa dele e foi quando eu comecei no mundo dos empilhadores. Isto agora estava a ouvir essa história e é muito giro, mas isso acontece também aconteceu na minha vida e também acontece nas vidas de toda a gente. Às vezes é assim, a linha é tão tenue entre tu, num determinado momento da tua vida, a linha é muito tenue entre tu teres feito uma coisa completamente diferente daquilo que de facto... Claro que sim. Ou seja, tu chegas ali a um cruzamento na tua vida e às vezes o vento empurra-te para o lado esquerdo e tu vais por ali, mas não é uma escolha tua, aconteceu. E é engraçado essas coisas olhando para trás, é o que tu estás a fazer agora, né? Olhando para trás, pensar assim, eu podia ter sido outra coisa completamente diferente. Pois podia. Porque de facto, ali naquela fase, se tenho ficado ou na GNR, ou no Exército, sim, ou no Força, sei lá, qualquer coisa, a tua vida era completamente diferente. Era completamente. Mas isso. Até é curioso porque na altura não só ganhava muito mais na GNR, como em termos de posição social, digamos assim, na altura. Eu acho que hoje os cargos de Estado, não vou dizer que perderam a importância, mas se calhar as pessoas não as respeitam tanto como acontecia há uns anos. Mas naquela altura ser oficial era um estatuto da GNR era um estatuto, não é? E eu troquei isso por menos dinheiro e por uma coisa que eu desconhecia completamente. Pronto, e foi quando me iniciei no... Mas desculpa, eu interrompi-te ali naquela questão. Portanto, tiveste um convite para ir para a empresa de um colega teu. A Promec, que era na altura o distribuidor da Lindo, um dos meus colegas era filho do dono, convidou-me para ir para lá e pronto, e foi onde eu iniciei a minha carreira. Mas aí já com o curso feito ou não? Não. Não, pois. E pois, ainda estavas no serviço militar. Estava no serviço militar, saí para ir para lá, pronto. E andei a tentar entrar para a universidade para estudar à noite, só que por uma ou por outra razão passaram-se ali 5, 6 anos e a coisa não se deu. E portanto eu, com a frequência do primeiro ano de Engenharia Mecânica, fui trabalhar para os empilhadores. O projeto foi numa fase inicial duro, porque eu não percebia nada daquilo, ainda por cima tinha um chefe, espero que ele, se estiver a ver isto, não se chateie comigo,
gostava muito de me praxar e, portanto, numa fase inicial dava-me manuais de empilhadores em alemão, que é uma língua que eu domino perfeitamente. Devo conseguir dizer direita, esquerda e pouco mais. E adeus. E, portanto, eu passei ali 3 ou 4 meses que normalmente perto das 3 da tarde, quando o peso do almoço começava a bater, tinha mais vontade de dormir do que de outra coisa. Mas, entretanto, as coisas mudaram. Eu comecei a assumir algumas responsabilidades dentro da empresa. E fui crescendo, pronto. Passei por responsável do departamento de preparação, fiz a escadinha toda. O que eu acho que é muito bom porque tu consegues perceber exatamente como é que a empresa funciona, o que é que funciona bem, o que é que tu mudavas, porque tens as tuas próprias ideias. Tu viste tudo, não é? E acabei por sair daquela empresa no momento em que era o diretor de pós-venda e tinha provavelmente 80% das pessoas à minha responsabilidade, porque numa empresa de prestação de serviços e de soluções, a maior parte das pessoas são efetivamente ligadas aos serviços. Antes de sair da empresa, aconteceu ali 2 anos antes, sensivelmente, algo que me desestabilizou um bocadinho. Eu tive para sair, eles convenceram-me a ficar, mas eu assumi para mim próprio que eu precisava de mais qualquer coisa para poder ser mais completo e mais profissional naquilo que fazia. Foi quando eu decidi voltar novamente para a universidade. E então voltei a estudar. Estamos a falar de 99, 98, 99. Sim. Foi num desses tinhas um ano feito o curso e não fiz equivalências, inscrevi-me, comecei de novo, fiz o curso todo, apanhei a fase que mudou de licenciatura Bolonha, de 5 anos, apanhei o Bolonha. Mas fiz os 5 anos porque fiz depois a parte portanto era a licenciatura e depois o bacharelato, ao contrário, bacharelato e depois licenciatura. Fui fazendo porque depois aconteceram coisas ao mesmo tempo, ou seja, e já trabalhavas, quer dizer, e já tinhas uma vida ativa. Não só, tinha a minha mulher, já trabalhava filhos, também, tinha 2 filhos. Eu nunca poderia fazer aquilo que fez se não fosse a Elsa, porque ser mãe e pai ao mesmo tempo não é fácil. Não é nada fácil, e se não fosse ela a permitir eu ter a disponibilidade. Ainda bem que ela não está a ouvir neste momento. Ainda bem que ela não está a ouvir. Mas posso dar exemplos. Eu naquela altura a Elsa tinha uma expressão muito engraçada que era o guarda noturno e a mulher a dia. Porque eu chegava à casa, imagina, à meia-noite, ela estava a dormir, não é? Entravas ao serviço a partir dali. Porque no fundo, à meia-noite era quando eu chegava da faculdade, ou perto disso. Ela estava a dormir. No dia a seguir de manhã, ela saía mais cedo do que eu também não a via. E portanto, nós passávamos a semana toda em que praticamente, enfim, falávamos durante o dia, por telefone, etc. Mas havia muitos dias em que nós não nos víamos acordados, digamos assim. E depois chegávamos ao fim de semana e muitas vezes eu dizia: olha, hoje não te importas, tens de zarpar daqui com os miúdos, porque vêm para cá 6 ou 7 colegas meus para estudarmos. E portanto foram ali 3 ou 4 anos extremamente complicados, que não foram todos uns a seguir aos outros, porque eu mudo da Promec para a Autosueco em 2001, em maio de 2001, e nessa altura estava no segundo ano, acaba o segundo ano, interrompo, portanto a mudança não me permite, inscrevi-me na mesma, mas não conseguia compatibilizar, era um projeto novo. Depois chego ao final do ano, arranco com a El Carem, que foi a tal empresa que tivemos durante 1 ano e meio. Continuei sem estar nesse ano. Entretanto, chegámos ali ao fim de 6 meses da empresa, a coisa estava estabilizada. Começo a fazer o terceiro ano, faço o primeiro semestre do terceiro ano. Entretanto, vem a Linde e, portanto, as coisas fui fazendo, mas acabei o curso com bons resultados, boas notas, uma média muito interessante. E na verdade, mas desculpa só dizer-te isto. Ou neste caso desafiar-te no fundo, ou seja, a lógica ali já não era o acabar o curso, já não tinha nada a ver com o percurso profissional, porque já estava a ser construído, já tinha a ver com uma questão pessoal que tu querias vencer aquela etapa. Eu acho que eu gostei muito de fazer o curso à noite. Não recomendo às pessoas que não tenham capacidade de sofrimento e espírito de compromisso. Sim, mas é diferente, porque é muito difícil. Mas por outro lado, eu posso dizer que havia muitas cadeiras em que
eu estava precisamente a ver onde é que eu ia aplicar aquilo e isso acrescentou-me muito valor. Porque quando tu estás a tirar um curso superior já com experiência de trabalho, tu não vês as coisas da mesma maneira. É muito diferente. Eu tenho a experiência também de formação que já fiz pós-graduado depois de estar a trabalhar. É completamente aquilo que tu tiras de lá não tem nada a ver. No tem primeiro ano da faculdade eu nem estava a ver nem a maior parte das cadeiras onde é que eu ia aplicar aquilo. Enquanto que tu ali estás a ver muitas coisas que tu podes aplicar. Portanto, a experiência por aí foi boa, foi má porque foi com o sacrifício da família. Eu posso dizer que o meu filho, na altura, o João André tinha... Ora, 93, estamos a falar de 5 anos, 5, 6 anos. A professora até nos chamou a perguntar se nós nos estávamos a divorciar. Porque ele estava habituado a ter o pai todos os fins de semana, todas as noites, e isso nele criou um impacto muito forte. Ele teve, pronto, mudou o comportamento dele. Eu tive que assumir o compromisso que pelo menos um dia por semana era para ele, para não... A Marta não sentiu tanto, porque quando nasceu... Foi em 97, portanto, quando ela começou a ter a percepção das coisas, já eu estava ausente, mas também não é menos verdade que eu não aproveitei aquilo que podia ter aproveitado. Claro. Pronto, no fundo também o fiz, e a Elsa, porque queríamos acreditar que íamos construir um futuro melhor para eles, não é? E acho que o conseguimos, graças a Deus, e acho que eles conhecem isso, mas acho que não tenho a certeza. Mas de facto naquele momento custa. Sim, estás claro. a falar das coisas que tu mais amas e que não podes usufruir delas da forma que gostarias. Pronto, passado isso, entretanto, eu acabo o curso, que como tu disseste bem, eu sinceramente acho que aproveitei muita coisa, mas também não ia mudar muito se eu não o tivesse feito, para dizer com toda a sinceridade. Mas já era uma questão mais de realização pessoal, dizer assim, pá, agora estou aqui tão perto, exatamente, não vou chegar à meta, vou desistir, não faz sentido. É mesmo isso, pronto. Não é para te chamar de engenheiro, não. Não. Pá, nunca te chamei de engenheiro. Não, é que se for por isso, eu também não te chamo, tramados. Também não te chamo de doutor. Não, mas fazes mal, porque é uma coisa que eu me sinto extremamente ofendido, é que tu nunca me trataste de doutor. Pois não. Isso é uma coisa que fica aqui gravado para as pessoas verem, porque o Carlos nunca foi capaz de dizer assim, doutor Marco. Mas tu também nunca me chamaste por engenheiro, até porque eu fiz questão que assim Paguei-me. Fizeste Paguei-me. Não, isto é uma brincadeira. É uma coisa que eu te vou dizer. Acho que hoje em dia o mercado português evoluiu muito nesse aspecto, pegando nos doutores e nos engenheiros. Sim, também acho que sim. A nova geração que apareceu, mesmo a malta da minha idade e da tua, temos uma certa diferença, mas também não é muito, é alguma, pronto. Mas eu acho que o pessoal... Eu tenho 32, não sei quanto é que eu tenho 42. Portanto, são 10 anos, estamos quase ali com a mesma idade. Mas de facto as pessoas têm uma forma de tratamento muito mais... Não, essa questão, isso eu concordo. Muito a questão mais referencial positiva. Que havia, sim. E sabes o que é que me está a acontecer? Não sei se é de idade, mas tu podes me dizer que tu me tens 42, eu tenho 32, não sei se me vai acontecer isso quando chegar aos 40. É a tendência para tratar as pessoas por tu logo assim a matar. Eu por acaso não. Eu tenho essa tendência e não sei se é massa, é bom, mas está-me a acontecer isso. Às vezes começa eu aí confesso que tenho uma certa dificuldade. E às vezes tenho que travar um bocadinho, porque pronto, se tu vês do outro lado percebes. Às vezes isto é giro. E pronto, aqui o oportunismo é teu, mas eu vou só fazer aqui um parênteses. Eu acho que sei porque é que isso me foi acontecendo ao longo da vida. Porque numa determinada fase lidei muito com ingleses. E os em inglês, portanto, pronto. E o inglês não tem o tu e o você. Não. Tu estás a falar com uma pessoa de 80 anos. É igual. You. Estás a falar com um miúdo de 5 anos. You. Claro. Portanto, é tudo you. E não aos doutores, não é essa coisa de... Pronto, exatamente. Tirando em determinados contextos muito específicos, mais académicos, mas tirando essa componente, tu vais aos Estados Unidos ou vais à Inglaterra. Sim, é igual em todo lado. You para aqui, you para ali. E eu tive ali durante uns anos muita ligação no sentido até profissional. E acho que foi por isso que depois comecei a ter tendência para tratar as pessoas muito por tu. Vou-te dizer, eu não sei... Eu até sei quando é que nós começámos a tratar-nos por tu. Isso eu já não sei. Mas eu vou-te dizer, nós fomos ao Porto, uma vez que fomos ao Porto, eu, tu e o Sérgio, agora já te lembras, estás a ver? Foi umas primeiras vezes talvez que nós fomos ter com os teus sócios, não sei se na altura já eram teus sócios, mas se não eram, estavam para ser. Sim. E fomos ao Porto, reuni com eles e tal. E almoçámos lá, estivemos lá, e depois quando vinhamos para baixo andámos com aquela história do você para isto, você para aquilo, e foi assim um bocado da coisa natural. E disse, porquê que não estamos a tratar por você? Não faz sentido, pronto, e a partir olha, eu vou-te contar uma situação, eu confesso que às vezes não é tanto. Eu tenho a noção, acho que tenho a noção
de que o tratar por tu não implica outras coisas. Pois não. Mas eu tenho às vezes um Pois certo não. receio que quem esteja do lado de lá não tenha Não, mas essa a questão noção. é essa. A questão é que Percebes? tu, lá está, voltando à questão do inglês e da cultura inglesa, o tratar por tu alguém não é desrespeitar a pessoa. Não, mas em Mas é em Portugal Portugal- às vezes pronto, confunde-se um Em bocadinho Portugal as coisas. confunde-se a coisa. Eu não, quer dizer, não me passa para a cabeça estar a tratar uma pessoa que tem 70 anos ou 80 ou que seja mais velha até que eu por tu, não é? Chega perto de um velhote, pá, tu estás bom e tal. Pronto, não. Há aqui também uma diferença de gerações. Eu vou dar um exemplo. Eu trato os meus pais por você porque fui educado Mas eu assim. também trato os meus pais por você. Mas os meus filhos tratam-me por tu porque eu também os habituei E é assim. exatamente e tenho igual. pessoas da minha geração que tratam os pais por tu. E isso para mim não é mais nem menos respeito. É... Não, porque o respeito não se define Pronto, por é isso. o que é. Eu não se define por isso. Mas se eu define- confesso que eu, se calhar, aí sou um bocadinho antiquado e acho, não, volto a dizer, não é eu tratar as pessoas por tu, eu não vou seguramente desrespeitá-las. Mas tenho receio mas, de eu que do percebo. outro lado se possa criar alguma confusão na cabeça das pessoas só porque me tratam por tu. Claro que sim, claro que sim. E por isso posso dizer, mesmo na Empigeste, pá, eu tenho lá pessoas com quem me dou muito bem, gosto muito delas, mas há a maior parte das pessoas não me trata por tu. E vou-te contar uma história em relação a isso muito engraçada. O Rui Franco, que é o nosso diretor comercial, trabalhou comigo desde 2003, na Linde. E quando nós passamos para a Empigeste, ele ainda me tratava por você e eu a ele. E ainda passamos para aí 2 ou 3 anos na Empigeste a tratar-nos por você, até que houve um dia que eu cheguei ao pé dele e disse assim, ouve lá, ó Rui, ou isso lá neste caso. Ouça lá, Rui, ouça lá. Pá, nós somos amigos e somos de facto amigos. Isto não faz sentido nenhum, andarmos a tratar por você, mas ainda andámos ali 2 ou 3 meses de vez em quando você ainda saía. Mas pronto, ultrapassámos e hoje é o tu. Mas isto para te dizer, o tu a mim não me faz nada. Os doutores e engenheiros não fazem sentido. Não faz. Aliás, eu sou da opinião, Na minha modesta muito opinião. sinceramente, E na sou, tua, neste sou da caso. opinião que a competência das pessoas, muitas na maior parte das vezes, vai muito para além daquilo que é a formação profissional das pessoas. Não é só a Porque- competência profissional, é a pessoa em si. A É pessoa em muito si, mais claro. do que o facto de. Não, agora, Sim, mas ou eu seja, já não tô- merece mais respeito por ter uma licenciatura ou por ter um mestrado ou por ser Ó, doutor. Marco, vamos lá ver não uma quer dizer. coisa. Eu já não vou falar na parte pessoal, não é? Porque eu Sim, supostamente mas- numa relação pessoal não ando a tratar um amigo meu Claro, ou pessoas claro, que eu conheço claro. por doutor ou engenheiro. Não, o que eu estava a dizer era a pessoa em si não é mais nem Não, menos. nada. Quer dizer, não Aliás, faz sentido, nós temos não- exemplos de sucesso em Portugal, basta pensar no Nabeiro, o senhor acho que tinha pá, aí, quarta classe e foi aquilo que foi enquanto empresário. Portanto, eu acho que de facto. Era um não- senhor, não é mas por aí. no verdadeiro sentido da palavra, mas não era por causa de ter a quarta classe ou ter o que for. Exatamente. Era um senhor. Portanto, nunca fez parte de facto da minha forma de estar. Não vou dizer que não há algumas pessoas a quem eu trato de doutor ou engenheiro, ou sou engenheiro ou sou doutor, porque também Também aqui há percebes um do outro bocadinho a lado. percepção de. Claro. E atenção, eu não vejo mal nenhum nisso. Agora, eu pessoalmente não faço questão que assim seja. Esta conversa, esta parte da Eu conversa já não sei toda. de onde é que isto Eu vem. vou-te dizer onde é que vem. Foi quando eu te disse que tu foste tirar o curso só para tratarem por engenheiro. Não foi de todo. Foi para aprender. Eu sei. Foi para aprender. Mas era isso. Para aprender coisas novas. Era isso, Pronto, e depois passada essa fase, de facto, vem pronto, em Empigeste. E portanto, Mas antes de voltar à Empigeste. Aliás, tem a ver com a Empigeste. Já agora é giro como é que, porque é que nós no limite estamos aqui e porque é que nos conhecemos e porque é que aconteceu. Eu vou contar o pré e depois tu pegas daí para a frente. Porque na realidade isto é engraçado que podia ter corrido até melhor, porque no fundo até há aí uma consonância clubística nesse caso. Quem era para ir a essa reunião não era eu, era o Marco Costa. Porque foi ele que estava na altura, eu lembro, isto foi no isso eu verão. não sabia. Pronto, isto foi no verão. A primeira reunião, portanto, quando nós nos conhecemos, A venda do Pinheiro. foi na Venda do Pinheiro ainda e foi em julho, salvo erro. É possível. Foi em julho. Ou junho ou julho, mas acho que foi em julho até porque ele costuma tirar férias em julho, portanto, e ele não podia ir exatamente por isso. Porque o que aconteceu? Ele fez ali um conjunto de contactos, umas empresas, identificou umas empresas com uma oportunidade para nós, como vocês fazem, enfim, comercialmente, e mandou um conjunto de e-mails para um conjunto de empresas. Exatamente. Pronto. E pronto, com determinada abordagem, que vai no sentido depois da conversa que tivemos, e dentro de algumas empresas que responderam, uma delas foi a Empigeste. Na altura até acho que foi a Cláudia que É respondeu. a Cláudia que eu disse, e eu já te explico o nosso lado Pronto, da história. exatamente. Pronto, isto eu estou a ver o nosso lado. Eles responderam-nos e tal, e respondeu para ele. E ele recebeu, e na altura lembro-me perfeitamente de ele me dizer assim: epá, eu vou estar de férias, nesta altura não estou cá,
mas isto se calhar devia lá eu ir à reunião. E disse, pá, pronto, é assim, tu mandaste o mail, ok. Porque na altura já tínhamos o hábito Também de era pôr... Marco, não fazia muita Não fazia diferença, mas a questão, já tínhamos essa coisa de pôr, ou seja, a cara da pessoa já aparecia no mail. É pá, pois se calhar vai lá alguém, é pá, pronto, olha o que é, se não podes, se eles pediram uma reunião para essa altura, eu vou lá, pronto, não tem problema nenhum. Eu até, na verdade, andava mais ali por Lisboa que ele nessa altura, porque nós nessa altura tínhamos também uns negócios ali para a zona de Aveiro, pronto, não interessa. Eu vou lá, está tudo bem, vai lá de férias, descansado, não tem problema nenhum. E eu fui, pronto, na altura marcou-se e tal, nas tais instalações da venda do Pinheiro. Eu lembro perfeitamente da tua sala, tinhas uma mesa de vidro, estavas de costas, digamos assim, aliás, estavas de frente, do outro lado. Essa mesa de vidro ainda ficou durante muitos anos nas instalações. Pronto, eu lembro perfeitamente da tua vida. sala, depois tinhas uma mesa de reuniões, ou seja, Sim. tínhamos uma sala de reuniões, tinha assim uma porta e saía para a sala de reuniões, Exatamente. e para este lado, ou seja, tu estavas aqui, a sala de reuniões estava ali, e depois a Cláudia estava na sala que subisse assim um grau ou dois, sim, não é? Ela estava assim em cima. Pronto. E nós tivemos aí a reunião. Então agora vais tu contar a tua parte da história, que é, ou seja, eu contei aqui até à reunião e agora da reunião para a frente. Antes da reunião, nós tínhamos na altura uma empresa de contabilidade, trabalhava connosco, que demorava muito tempo a entregar os dados, o processo era um processo absolutamente tradicional, ou seja, ia lá recolher a papelada toda, tudo em papel. No final do mês e depois passado 3 ou 4 meses e às vezes mais apresentava os resultados de 3 ou 4 meses antes. Ora, isso não era de toda, até porque a empresa estava a crescer. Já estava a crescer naquela altura. Não era de todo aceitável e então nós começámos à procura de uma solução e entra precisamente o mail do Marco Costa. Portanto, ele é que é o culpado de a jantar aqui. Ainda bem, a culpa é dele. Bem que ele é o culpado. Não sei se ainda bem, mas ele é que tem a culpa. Mas é. Não é só para perceberes que cada vez que o encontras, a culpa é tua. Tenho que lhe dizer isso. Eu não lhe digo porque ele é do Sporting. Pois é, a minha cor. Lá tínhamos nós, eu estava aqui a ver se evitava puxar esse assunto para aqui, mas pronto, tudo bem. Mas pronto, e então o que é que aconteceu? Eu pedi à Cláudia para entrar em contacto, marcou-se a tal reunião, tu apareceste lá e... Eu segunda escolha. Não sei, para mim eras a primeira. Eu podia ter aparecido também o Marco, pronto. Eu sabia que vinha alguém de uma empresa para nos visitar. Sim, estou a brincar. E tínhamos também mais uma ou duas reuniões marcadas posteriormente à tua com outras empresas que confesso não as fiz. Porquê? Aliás, desmarquei-as. Porque tu apareceste com uma postura completamente, na minha opinião, muito à frente daquilo que era na altura o que se tinha no mercado. Ou seja, tu vens-me dizer, olha, eu faço-lhe mais barato. Perguntaste-me no início quanto é que eu pagava. Está mal, devia ter pedido mais dinheiro. Então, um erro. Mas perguntaste quanto é que tu também tinhas a noção. Quanto é que pagava, quanto é que cobrava um contabilista que fazia as coisas da forma tradicional. Quanto é que você paga? Olha, eu cobro-lhe para aí metade e você tem os resultados todos na hora. E eu fiquei, este tipo é um artista de primeira, ou então está-me aqui a apresentar uma coisa mesmo muito, muito à frente. E depois ainda fiquei mais impressionado quando tu me disseste, e o melhor de tudo é que não sou eu que vou trabalhar, são os seus empregados. Porque nós tínhamos o PHC e, portanto, Mas trabalhar sempre foi uma coisa que eu gostei pouco. Aquilo que tu te propunhas era dar a formação adequada, que ainda por cima depois vieste a constatar que, de facto, as pessoas que nós tínhamos já estavam muito bem formadas. Na verdade, tu já tinhas a máquina montada. Claro, a coisa estava não montada. Tinha ninguém que tirasse partido a partir do sistema. Pronto. A fábrica já estava a produzir. E, portanto, tu, no fundo, o que fizeste foi pegar no PHC, fazias a compilação dos dados à distância, não é? Sim, fez algumas parametrizações. Pronto. E, de facto, nós passámos a ter a informação em tempo útil. Acho que trabalhámos e aproveitar muito bem estes anos todos. Foste uma pessoa que também sempre nos deu bons conselhos. Eu sinceramente, aliás, ainda hoje continuas a trabalhar com a empresa, espero que isso se mantenha por muitos anos. Obrigado. Que é bom sinal, mas eu de facto tenho que dizer que nós a partir de um determinado momento de facto tínhamos que, digamos assim, nos profissionalizar e se calhar compensar um bocadinho. Como falámos há pouco, eu gosto de aprender, mas não sendo a minha área de formação havia lacunas. Claro. Nós tínhamos de alguma forma de compensar a minha falta de conhecimento em algumas matérias na área da gestão. Acho que de facto houve duas entidades muito importantes nisto. Foi a UWU, que nos ajudou imenso, de facto, e os nossos sócios, que vieram, portanto, a sociedade inicial era eu, a Elsa, o Sérgio e a Ruth, não é? Sempre nós éramos, digamos assim, os sócios ativos, eu, a Elsa e o Sérgio, e depois vieram dois sócios... Capital, digamos assim, mas que também abriram estrategicamente outras... Mas que também nos ajudaram muito naquilo que foi a estratégia da empresa para o crescimento. Uma palavra para o Jacobo e para o Fernando, que hoje continuam nossos amigos.
Eu acho que só não foi uma sociedade perfeita pela forma como acabou, não é que tenha acabado mal, mas de facto eles queriam uma coisa contrária a mim. Eu queria vender, eles não queriam, ainda aqui há dias falámos disso. O Fernando ficou mesmo muito mal disposto e eu entendo a posição dele. Mas pronto, foi a única coisa. De resto, durante para nós tivemos Há bocado falávamos 10 disso, anos, né? cerca À de volta 10 anos, sim, 10 sim. anos de sociedade e eu digo da minha parte, não, só tenho coisas boas a dizer deles e eles disseram-me várias vezes, portanto não estou a cometer nenhuma inconfidência, que das muitas sociedades em que eles participam, porque eles são investidores, esta seguramente era aquela que eles não venderiam, também pela relação que tinham connosco e pela forma como nós conseguimos ao longo dos anos evoluir. E aprendi muita coisa com eles. Portanto, eu considero uma pessoa mais operacional, mais virada para o terreno, andar nos clientes, fechar negócios, etc. Toda a outra parte de gestão acabou por ter, a UW acabou por ter um papel muito importante, tal como os nossos sócios. E pronto, e chegamos a 2023. Gostava de dizer uma coisa, não sei se estamos perto do fim. Estamos relativamente, temos mais aí 10 minutos à volta disso. Pronto, então não sei se é prematuro, mas pronto, fica dito que assim não me esqueço. Eu acho que, apesar de nós estarmos hoje aqui a falar de uma vertente profissional, o mais importante de tudo de facto é a família. E se nós não conseguimos ser felizes, eu sou um tipo feliz. Eu disse aqui há dias. Isso nota-se. Não sou mas nota-se. Estou de bem com a vida, não tenho, é assim, tenho agora algumas ambições ainda por cumprir, quero fazer umas viagens, vou continuar a manter-me ativo. Era disso que eu ia falar agora nos últimos 10 minutos. Mas podemos podes falar, ir, mas podes ir podemos por aí. falar porque até é um projeto giro. Mas eu tenho de facto a sorte de ter as pessoas certas ao meu lado. Em primeiro lugar a Elsa, porque sem ela nada disto poderia ser possível. É uma grande mulher. Eu vou-te só dar um exemplo. No dia 11 de setembro de 2001, quando eu recebo a chamada de um cliente, eu reparo, eu não nasci empresário, nem houve um dia em que eu acordei e disse eu vou ser empresário ou vou ser empreendedor. Isso é muito importante, isso é, o que estás a dizer é muito importante. Nem nunca tive isso nos meus horizontes. Porque às vezes é essa, ou seja, às vezes é essa ideia de que ou se nasce músico, ou se nasce futebolista, ou se nasce empresário. Se calhar podia ter sido músico, toquei quando era jovem num conjunto, toquei saxofone e diziam que eu era bom. E jogaste voleibol. E jogaste voleibol. Voleibol não. Não era voleibol, era basquetebol. Basquetebol, mas era na escola, eu não tinha jeito para isso, não. para basquetebol. Mas futebol, eu joguei no Estrela da Amadora, eu sei que joguei tu tinhas jogado nos Júniores. Okay. No ano em que ficámos em terceiro lugar com Benfica e Sporting, e a equipa era uma equipa interessante, só que tive uma lesão e não sei se ia dar grande coisa. Eu não era muito bom tecnicamente, era forte fisicamente. Não, era o futebol que é bom é o Sérgio. O Sérgio é bom. O Sérgio é que é craque. Pronto, mas isto para dizer o quê? De facto, se tu não tens as pessoas certas ao teu lado, e nesse dia, 11 de setembro de 2001, para além daquele evento que aconteceu sim, mundial, infelizmente. Mas eu, quando falo com Elsa, nós na altura tínhamos uma vida estabilizada, não éramos ricos, vamos dizer assim, éramos ricas pessoas. Pronto, tínhamos uma boa relação, tínhamos os nossos filhos, aliás, sim, tínhamos os nossos filhos, os dois. Sim, tínhamos o suficiente para ter uma vida, digamos assim, tranquila. Eu na altura era muito bem remunerado em relação àquilo que se pagava em média no mercado. Também já tinha uma responsabilidade grande nessa altura. Sim, eu era o diretor do centro da Autosuec, da parte da movimentação de terras de São João da Talha. E portanto, quando aparece uma chamada e eu digo à Elsa, olha, temos aqui uma oportunidade se calhar engraçada de arrancar com um projeto. Eu recordo perfeitamente e ela perguntou-me, então isso corre mal? Não é como o Ruben Amorim, mas foi um bocadinho dentro do mesmo género. Eu disse, se correr mal, debaixo da ponte não vamos ficar a viver. Acho que vale a pena arriscar e sinceramente foi nesse momento que eu percebi que se calhar queria fazer qualquer coisa diferente em relação àquilo que muitas vezes me era imposto. Porque é assim, tu quando trabalhas por conta de outrem, a não ser que estejas numa empresa com uma visão muito alargada das coisas e que te dê muita liberdade, na maior parte das situações tu queres fazer coisas que não te deixam. E até podes estar errado, repara. Até podes querer tomar uma determinada decisão num determinado caminho e não ir para o caminho certo. Exatamente. Mas eu acho que quando tu chegas a uma determinada maturidade, eu tinha na altura 30. Então, se agora tens 42, na altura tinhas 20, pai. Não. Estou a brincar, está bem. Estou a brincar. Sim, se tenho agora 42, na altura tinha 20. Mas estava ali nos meus 30 e poucos.
mas tinha já mais de 10 anos de experiência em termos de profissionais. E, portanto, achei que de facto fazia sentido naquela altura arriscar. Agora, também não é menos verdade que a partir do momento em que tu arriscas e tens uma coisa que é tua e corre tão bem, quando tens que a fechar e ir trabalhar por conta de outrem, há sempre um sentimento de se fosse eu fazia assim, se fosse eu fazia assim. Sim, e portanto, eu acho que a partir do momento em que tens uma empresa uma primeira vez, é um bicho que é muito difícil depois é. não Sabes que é assim, é um bocadinho pronto, eu, mal ou bem sempre tive um bocadinho essa propensão, também trabalhei há algum tempo enfim, como colaborador, como empregado, não é? Mas tive sempre essa ideia de mal ou bem ter essa liberdade, porque mas isto depois tem a ver com cada um, que no fundo o que tu estás a dizer vai bater e vais concordar certamente com o que estou a dizer. A liberdade que tu tens, epá, para mim não tem preço. A liberdade que tu tens sem dúvida. Epá, vais dar cabeçadas, vais cometer erros, cometi muitos durante a minha vida, mas também tentei sempre aprender alguma coisa com os erros que fui cometendo, para depois a seguir pelo menos não cometer o mesmo erro outra vez. Claro, acho que isso é o mais importante. Senão aí é que já estou a ser burro, literalmente. Claro estou a fazer a mesma coisa outra vez. História. Fazer a mesma coisa sempre da mesma maneira, se está a correr mal nunca vai chegar ao sucesso. Exatamente, não vai chegar ao sucesso. Portanto, a questão é, na verdade, a liberdade que te dá, eu estou a falar da minha opinião, eventualmente tu estarás de acordo, a liberdade que tu tens, seja tomar uma decisão, seja naquele dia não te apetece trabalhar, por exemplo. Há um dia, não te apetece, não estás bem. Sim, não... Tens um estilo de vida diferente. Tens um estilo de vida muito completamente diferente. Portanto, quando tu estás à frente de um projeto, quando tu fundas um projeto deste tipo, em Pigeste, no fundo é um grande projeto da tua vida, mas provavelmente até pode vir a haver outros, não se sabe, mas esse bicho que está, bicho no bom sentido, ou seja, essa vontade não volta para trás. Não, eu agora vou trabalhar aqui, estou aqui tipo uma multinacional, dá-me aqui um budget, eu estou aqui a gerir o budget. Não volta para trás. Não é a mesma coisa. Não dá. Pronto, mas isto para te dizer, que eu depois perdi-me um bocado aqui nesta parte, que para mim o verdadeiro sucesso é a família, porque se tu consegues, independentemente do que tu consegues profissionalmente, se tu não tens uma família por trás, em que tu te sintas feliz e que te sintas realizado e que percebas que criaste bons filhos com bons valores, eu acho que nada faz sentido. Portanto, isso de facto acho que é o mais importante. A única coisa que eu acho que de facto não tem sido correta da tua parte, pronto, não vou estar a referir. Eu tenho uma admiração, agora deixa-me falar a mim, agora vou dizer, eu tenho uma admiração por ti gigantesca, como tu sabes, és uma referência para mim a todos os níveis, profissionalmente, tudo isto que tens vindo a falar, imenso. E também pessoalmente, porque acho que também criámos aqui uma relação, não estamos todos os dias na casa um do outro, mas acho que criámos aqui uma relação gira e de respeito mútuo, há bocado falámos da questão do tu e você, acho que nos respeitamos muito, acho que gostamos um do outro, e eu, quando penso no Carlos Carvalho, o Carlos Carvalho para mim é sempre uma referência. Tirando naquela parte, não é? Não, mas também aí é uma referência. É assim, isto para mim não tem nada a ver. Deixa-me só dizer o seguinte: para mim é bem diferente. Vivo em frente ao estádio. Não, ao estádio mais bonito que existe no mundo. Posso-te confessar que no início gostava-me um bocado, porque eu cada vez que ia à varanda da sala dava ali com o vermelho pela frente. Mas pronto, agora já me habituei, estás a perceber? E portanto, sou um sportinguista que nesse aspecto tem a particularidade de viver em frente. Sabes que e nós volta e meia na brincadeira falávamos disso. Eu não ligo nenhuma absolutamente a isso. Eu ligo muito ao futebol. Não ligo. Não sou o sportinguista fanático que não consegue ver outra coisa à frente. Assim, eu se o Benfica perder não fico bem disposto. Então somos dois. Não fico bem disposto, quer dizer, não posso dizer, às vezes até digo à Sandra, agora deixa-me estar aqui um bocadinho, não falem comigo, não me digam nada, deixa-me estar. Mas não vou chatear com ninguém, não me chatei com ninguém. E às vezes evito inclusivamente de ir ver o jogo aqui ou ali, porque há pessoal que não se sabe, às vezes que vai andar a ver o jogo ali ao restaurante, não sei o quê, não deixa-me estar, estou aqui em casa, estou sossegado. Às vezes vou, outras vezes não, depende, mas às vezes até é por isso, porque há pessoal que mas isto dos clubes todos não tem a ver com a cor. Aliás, eu tenho 2 ou 3 amigos meus do Benfica, eu não consigo discutir futebol com eles. Acontece não consigo com amigos do Sport. Não consigo, porque é sempre aquela coisa do fomos roubados aqui e ali, quer dizer, que está num lançamento do outro lado, se está a discutir, por amor de Deus, quer dizer, não se consegue discutir futebol com aquelas pessoas. Assim. E são pessoas, isto é curioso, no fundo é uma boa maneira de acabarmos, são pessoas, como estou a lembrar de 2 especialmente, são pessoas que profissionalmente são top. Sim, eu também conheço pessoas. São pessoas top, são profissionalmente, são família, tudo uma vida. Sim, mas quando vira a boneca, futebol, vira a boneca completamente. Vira a boneca. Antes de acabar, gostava de dizer aqui. Não é o teu caso, atenção. Não é. Apesar de estarmos aqui a brincar, não é. Gostava de dizer 2 ou 3 coisas. Acho que
para além da família, que vou continuar a falar de família, mas para além da família, mulher e filhos, Claro. que de facto são para mim a coisa mais importante na vida. Agora há mais Agora há mais que é o qualquer neto, coisa, agora é o netinho, também, o netinho. Lourenço. Mas para além destas pessoas, depois há algumas que também fazem parte da família, nomeadamente uma que eu tenho que dizer, que é o Sérgio. Eu não tive irmãos, sou filho único, mas se eu tivesse um irmão garantidamente, Se pudesse escolher um irmão, era o Sérgio. não, se pudesse escolher era ele, claramente. E depois não sei se me daria tão bem com ele quanto me dou com o Sérgio. Temos personalidades completamente distintas. Não somos de facto iguais, mas acho que enquanto sócios e família, porque ele é meu primo direito, não podia pedir também melhor. Portanto, isto para concluir o raciocínio de sou um tipo realizado, pá, que acho que fez tudo aquilo que tinha para fazer na vida a nível profissional. Gostava de ter tido uma experiência a trabalhar fora do país, mas acabou por ser compensada pelos muitos anos A trabalhar com parceiros alemães, de fora, ingleses, com sócios italianos, estrangeiros, enfim. claro. Devo dizer que a primeira vez que eu fui reconhecido pelo trabalho que desenvolvi foi por um grupo espanhol em Toledo, num evento que eles organizaram com 100 e tal pessoas, o que não deixa de ser bastante gratificante. Por um lado tenho pena, porque eu acho que de facto em Portugal nós chegamos a uma idade em que os prémios parece que são importantes. Não é por aí, mas acho que de facto quando existem coisas bem feitas, o reconhecimento devia de ser diferente daquilo que acontece, pronto. Mas isso é uma das coisas que, como eu disse, não fiz, mas acabou por compensar. É uma das coisas, se calhar, na nossa cultura, nossa forma de estar, se calhar é menos bonita, não é? É uma característica que a gente tem. Tem dificuldade em reconhecer o mérito dos outros. Eu não vou dizer que o português não é um povo, mas existem alguns velhos do Restelo. É isso. E portanto, se calhar prefere-se destacar as balde dos coisas pela caranguejos. negativa e falar mal porque sim, em vez de dizer, epá, espera aí que nós também temos cá gente muito válida. Aliás, eu acho que os portugueses são altamente São ótimos profissionais, sem dúvida. são reconhecidos Falta-nos em todo lado. contexto, muitas vezes. Falta-nos dimensão, lá está. Mas isso íamos por outro caminho, não é? Nunca mais. Eu, por exemplo, lembro da primeira vez que fui à China, fiquei super impactado porque não há possibilidade de Dimensão. conseguires comparar economias quando estamos a falar de coisas completamente diferentes em termos de dimensão. Mas pronto. Agora, o que é que eu quero para o meu futuro? Só para terminar mesmo. Empresas pequenas, portanto, eu neste momento comprei um restaurante que só vou lá para comer umas boas refeições. Isso é porreiro. Não, arranjei 2 sócios à maneira que gerem aquilo e acho que aquilo está a começar a. Tem que lá experimentar rolar. isso. Pá. É um italiano fora da caixa, é uma coisa pequenina, muito cozy, mas muito fixe. Não existe menu, ou seja, chegas lá e comes aquilo que te dão. A única coisa que perguntam é se tens algum tipo de alergias ou contraindicações ou se há alguma coisa que tu não gostes. Mas é giro, chama-se Hostaria Gás, já agora passa Passa publicidade, não? Isto vai aparecer até na por baixo zona, e tudo. na zona de Odivelas, e é um sítio muito simpático para ir. E depois meti-me numa coisa que essa dá-me um bocadinho mais de trabalho, que é uma livraria / papelaria. Já este ano participámos em alguns concursos É o públicos. bichinho, estás a ver? É o bichinho, E é ganhámos, que a gente falava. ganhámos ali algumas coisas engraçadas. Eu quero tentar fazer daquilo um bocadinho o polo cultural da zona de Odivelas. Vamos ter atividades para crianças, temos já centros de explicações. Pronto, é um projeto que me parece que me vai ocupar o tempo suficiente para eu me sentir ocupado. Não sei se me faço entender. Quero ir ao ginásio, quero dormir de manhã um bocadinho mais se me apetecer, mas também quero ter atividades, quero me manter ativo. Neste momento estou a trabalhar ainda na Empigeste como assessor comercial, no fundo mantendo a relação com os clientes e procurando acompanhar os clientes, mas a seu tempo, obviamente, deixarei porque quero fazer outras coisas na vida enquanto tiver saúde e portanto, acho que a minha parte profissional está plenamente cumprida. Agora já faço a coisa um bocadinho por prazer e é por aí. Muito bem. Que excelente forma de acabar esta conversa. Falta perguntar-nos o que é que dizem os meus Não, olhos. pois é, agora para perguntar isso. Esqueci-me. Por acaso esqueci-me o que é que me deu esta sorte. Esqueci-me. Epá, tenho que começar a perguntar daqui para a frente para fazer isso. Não, porque isso tem marca registada, não se pode fazer. Né? Não se pode. Tem que inventar outra qualquer. Que excelente forma de terminar esta conversa. Espero que tenham gostado e até ao próximo episódio. E obrigado pela minha parte. Obrigado, Marco. Obrigado, eu.
Obrigado. Até à próxima.